Salve, salve, galerinha. Sexto ano, professor Leandro, passando aqui. Muito bom estar com você. Espero que você esteja conectado conosco aí desde o primeiro bimestre, porque nós já estamos no segundo bimestre. E logo, logo, nós concluímos os nossos 4 bimestres. Belezinha? Hoje, no segundo bimestre, a aula de número 7. E ainda, dando sequência um pouco, sobre textos sagrados. Porém, agora de uma forma bem específica, vamos falar sobre textos sagrados escritos. Porque, não sei se você sabe, e se não, vamos complementar isso aqui agora, os textos sagrados também podem ter a forma oral. Ou seja, são ensinamentos sagrados que eles são passados de geração em geração pela forma oral, falado, ensinado oralmente. No nosso caso, estamos nos atendo aos textos sagrados escritos, aqueles que se tornam verdadeiros manuais para as diversas religiões que assim são conduzidas por eles. Belezinha? Porém, logo no início dessa nossa aula, nós vamos ficar com um vídeo que vai nos dar um pouco, de forma breve, objetiva, um parecer sobre as diversas maneiras que se utiliza, que se interpreta, que são conduzidos os textos sagrados nas suas diversas religiões. Belezinha? Então, fica conectado com a gente nesse vídeo aí e eu volto já já para dar continuidade à nossa aula. Belezinha? E aí, galerinha, voltando aqui com você, o que você achou desse vídeo? Muito bom, né? Muito interessante, objetivo. Por quê? Porque ele vai falar conosco um pouquinho dos textos sagrados diversos nas religiões. Porém, textos sagrados escritos. Ou seja, aqueles textos que eles costumam ser milenares, muito antigos. Por quê? Porque eles foram passando de geração em geração. Primeira coisa que normalmente nós temos em comum em todos os textos escritos, textos sagrados escritos, nas diversas religiões pelo mundo, que é, para a maioria dessas religiões,
elas têm uma convicção que os textos sagrados escritos são uma inspiração divina. Ou seja, o próprio divino se fez presente na obra e na inspiração daquele texto sagrado. Lembra-se que numa aula anterior nós falamos que para o judeu a Torá foi literalmente ditada por Deus para Moisés no Monte Sinai. E isso não cabe a nós contestar ou questionar. Essa é a parte da individualidade, da particularidade do texto sagrado nas diversas tradições religiosas. Então, o texto sagrado, ele não surge do acaso. Normalmente, ele é a manifestação do divino, ele é a manifestação do próprio transcendente, do próprio sagrado, a enviar uma mensagem que precisa ser redigida, que precisa ser escrita, para, normalmente, um determinado homem relevante daquela religião. No caso do judaísmo, Moisés. No caso do islamismo, Maomé. No caso do cristianismo, primeiro Moisés. Depois, num segundo momento, Jesus. Depois, num terceiro momento, os apóstolos. Ou seja, são movimentos onde existe, sem sombra de dúvida, uma convicção da porção sagrada naquele texto sagrado, naquela porção divina dentro daquelas escrituras. Ok? O texto sagrado escrito, ele tem a missão de fortalecer, reforçar a tradição escrita daquela determinada religião, para que não haja um desvio, para que não haja o povo venha se corromper, para que o povo venha se distanciar daquele determinado mandamento. Ok? Por isso existe o registro. Normalmente, dentro dessas teologias escritas, dentro destes textos sagrados escritos, existe justamente um reforço que foi escrito para que nada se perdesse. Então, por isso aquele texto sagrado foi registrado, foi escrito. Ok? Não deixe de dar uma olhadinha no nosso vídeo novamente, porque lá de uma forma assim, mais profunda, embora objetiva, você vai ver um pouquinho mais sobre a importância do texto sagrado escrito. Belezinha? Eu vou ficando com você por aqui, nossa aula 7, professor Leandro, e eu aguardo você na nossa última aula do segundo bimestre. Forte abraço, até!